Deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Estado do Rio Grande do Sul, termina esta sessão extraordinária depois de um pouco mais de 8 horas de trabalho. Os deputados finalizaram a votação da medida provisória 996 de 2020, ela que cria o programa habitacional do governo Bolsonaro, substitui o Minha Casa Minha Vida. E essa medida provisória teve obstrução durante todo o dia. Os partidos de oposição consideram que ela retira dos programas habitacionais as pessoas que recebem até R$ 1.800, mas os governistas e aqueles que defendiam a aprovação dessa medida provisória acham que, de fato, ela vai ampliar o sistema habitacional brasileiro, portanto, aprovaram e concordaram os deputados que foram favoráveis, que era uma boa medida. Enfim, foi aprovada, teve muitos destaques, muitas tentativas de modificação, nenhum deles ou nenhuma dessas tentativas obteve sucesso e agora a proposta segue para o Senado Federal. Mas em relação a essa proposta, essa medida provisória que foi aprovada aqui, quem vai trazer mais informações com detalhes para a gente sobre a votação é a Sandra Amaral, a repórter Sandra Amaral conosco aqui então. Boa noite, Carlos Oliveira, boa noite a todos. Nós estamos aqui com o relator da medida provisória 996, Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, e também com o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. E a gente vai falar agora sobre essa votação que a Câmara acabou de aprovar essa medida provisória. E eu começo então com o relator da medida provisória. Boa noite, deputado. Qual é o que o cidadão pode esperar de novidades nessa medida provisória Casa Verde e Amarela? Bom, boa noite a todos. É muito bom deixar claro o quanto avança o programa Casa Verde e Amarela no que diz respeito à capilaridade social, né? Porque além do oferecimento de unidades habitacionais, a possibilidade do beneficiário ter acesso por meio de financiamento, subsidiado ou não, engloba também melhorias habitacionais, né, de forma muito clara, trata da regularização fundiária, que é uma transferência de renda indireta, que vai, sem dúvida nenhuma, valorizar os imóveis, proporcionar acesso a financiamento, além de dar dignidade a essas pessoas. O governo também, dentro do entendimento conosco, acatou a inclusão do texto para que a Secretaria do Patrimônio da União disponibilize áreas sem um retorno pecuniário e sim por unidades habitacionais. Então tudo isso faz com que, além de preservar o programa Minha Casa Minha Vida, não há previsão de revogar a lei, né, que deu a oportunidade da criação do programa Minha Casa Minha Vida, que é um grande programa habitacional. Então isso vai melhorar o ambiente de mercado, bem como proporcionar o acesso à população a mais unidades habitacionais e melhorias de suas unidades já existentes, bem como essa regularização fundiária. Agora a oposição fez uma obstrução, não é isso? Por quê? Porque nós entendemos que, primeiro, preciso compreender que já existe um programa habitacional no país, já existe uma legislação vigente, né? E o que acontece é muito mais por um capricho político, né? O presidente da República quer mudar, inclusive, o nome desse programa. Agora, o problema é que, além disso, ele traz alterações que, na nossa opinião, provoca retrocesso no processo, né? Para a gente citar alguns aqui, a questão da faixa, por exemplo, de renda, quando você reduz a questão dessa faixa de referência por família, que era de R$ 9.000, por exemplo, você está restringindo, né, uma parte da sociedade a ter acesso também, porque é necessário ter acesso a essa política habitacional, né? Além disso, nós temos a própria questão da regularização fundiária, que é importante, mas ela restringe, por exemplo, a possibilidade desses recursos serem utilizados para a regularização fundiária rural, por exemplo, que é importante também que seja feito, né? Além disso, nós temos a questão do fim do cartão reforma e até mesmo a questão, nós temos a questão do recurso do BNDES, né, que, na nossa opinião, aí é uma questão da discussão do papel do BNDES, de financiar, inclusive, as empresas que possam estar operando esse programa. Então, são questões, na nossa opinião, em que pese o esforço do relator, que melhorou o projeto, mas, na nossa opinião, a forma como o projeto veio e que ele foi mantido no final, ele traz ainda algumas preocupações que, na nossa opinião, no final das contas, a legislação está sendo piorada daquilo que já existe.
Agora, deputado, foram oferecidas aí 547 emendas, mas o senhor conseguiu fazer um substitutivo, englobando várias partes para que essa votação fosse levada a termo. Foram mais de 500 emendas, como você falou, das quais reduzem mais ou menos em 50%, porque haviam muitas emendas que tratavam do mesmo assunto, da mesma finalidade, e nós conseguimos, numa discussão com os líderes partidários, com os colegas deputados, atender algo em torno de 40%, né, dessas emendas apresentadas, sem nenhuma visão partidária, né, numa discussão suprapartidária, de partidos de direita, de partidos de esquerda, de centro. Então, eu acho que foi bem construído o relatório, logicamente pela colaboração de todos os pares aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando que essa medida provisória, ela estabelece então um programa de financiamento para construção e reforma de casas, né, chamado agora Casa Verde Amarela, e tem um teto aí para pessoas que moram na cidade de R$7 mil e para pessoas que estão na zona rural de R$84 mil por ano, e esse teto era maior, a grande crítica da oposição, não é isso? É uma crítica, até porque tem um outro item, né, do relatório final que estabelece até um regulamento que vai até 4.500, até o entendimento de nossa assessoria, por exemplo, que quem vai ter acesso, na verdade, são as famílias que têm até R$4.500 de renda mensal. Então, na nossa opinião, não havia o porquê de você fazer essa restrição. Não é uma questão de você dizer que quem tem a menor renda não tenha que ser priorizado. Pode ser, mas o que você não pode deixar de reconhecer é que tem faixas de renda também da população que precisam ser contempladas. Então, na nossa opinião, foi um retrocesso isso, porque impede, inclusive, o governo, se assim o quisesse, de estabelecer uma política, inclusive, para essa faixa de renda. Então, para a nossa opinião, isso foi um equívoco, né, que não poderia ter sido mantido no projeto. Agora, tem outras questões que o projeto traz que no programa anterior não havia, como, por exemplo, a reforma da casa. Sim, mas tinha o cartão reforma, né? Nós tínhamos o cartão reforma que, na nossa opinião, era um instrumento interessante para que fosse estabelecido a resposta para essa necessidade. Então, senhor, a partir de agora, o projeto, a medida provisória vai para o Senado Federal. Segue para o Senado Federal, para apreciação, né, até o dia 23 de dezembro. Eu quero acreditar que o Senado apreciará. Eu quero deixar distante, né, a discussão de DNA e de paternidade de programas. Nós temos que reconhecer que o programa Minha Casa Minha Vida, que ainda que nesse momento, né, não houve nenhuma revogação, que tem muito a contribuir também por questões de estoque, por empreendimentos inacabados, ele trouxe grandes avanços na política habitacional. Então, não há, digamos assim, o fim de um programa e a criação de outro, e sim a criação do novo programa. Então, eu acredito, por exemplo, esse modelo que foi tratado agora de melhorias habitacionais, eu tenho certeza que é um avanço muito maior do que o cartão reforma, que não teve um resultado, né, tão satisfatório. Houveram grandes problemas mesmo com a boa intenção da legislação e do governo da época. Então acredito que é um grande avanço, não retroagiremos de forma nenhuma com essa nova legislação que o Congresso Nacional, né, nos próximos dias deverá concluir a sua apreciação e remeter para o presidente da República. A oposição espera fazer alguma modificação no Senado? Bom, nós esperamos que o Senado tenha a sensibilidade de fazer as adequações necessárias para que o programa continue da melhor forma possível. Muito obrigada, senhores, pela entrevista. Uma boa noite para os senhores. Carlos Oliveira. Muito obrigado a Sandra pelas informações, ouvindo, portanto, os deputados, o deputado Isnaldo Bulhões, que foi o relator dessa medida provisória, e o deputado Elias Vaz, da oposição, do PSB, que esteve durante todo o tempo da sessão fazendo obstrução, pelas razões que ele acabou de dizer aqui para você que está nos acompanhando pela rádio, também pela TV. Lembrando que a ideia do programa Casa Verde Amarela é de financiar, a princípio, 1.600.000 casas e também 400 mil reformas. E, para a gente finalizar aqui essa cobertura do plenário, os trabalhos desta semana, os deputados aprovaram ontem também uma medida provisória, a 994 de 2020, que abre crédito extraordinário de quase R$2 bilhões
para garantir, para viabilizar a vacinação. Isso, a produção da vacina de Oxford contra o novo coronavírus. Lembrando que o Senado também já aprovou e essa medida provisória, portanto, ela já fica concluída, que é a parte que cabia ao Congresso Nacional. E, claro, as medidas provisórias têm já eficácia imediata e desse valor ainda faltam 400 milhões de reais para serem aplicados. Então, a maior parte do valor do recurso já foi aplicado para que se garantisse a produção das vacinas. A expectativa é para 100 milhões de doses. E você vai ter mais informações sobre todos esses assuntos aqui na Câmara dos Deputados, sobre as votações, nos nossos noticiários, pela rádio, pela TV e também no site câmara.leg.br/notícias. Você é sempre convidado para poder acompanhar de pertinho tudo que os deputados votam, porque, sem dúvida, isso tem uma importância no seu dia a dia, na vida de cada brasileiro. A você, uma excelente noite, muito obrigado pela audiência e até a próxima.